Olá, eu sou Lia Weiner Schuckmann e esse é o programa Entrevista Branquitude. Há muito tempo a ciência comprovou que raças biológicas não existem. Porém, a ideia de raça ainda faz sentido no imaginário social da população brasileira. Ela divide, hierarquiza e diferencia as pessoas. Para esta conversa, convido hoje o professor e pesquisador Antônio Sérgio Guimarães. Bem-vindo, professor Antônio Sérgio. É uma honra poder ter você no programa Entrevista Branquitude, uma pessoa com quem eu aprendi tanto sobre o conceito de raça. E é sobre ele que a gente vai conversar aqui hoje um pouco. Obrigado, Lia, pelo convite e pelo elogio, né? Da apresentação já é um elogio, assim. Professor, há pelo menos 2 décadas ou mais, você tem intensamente estudado essas formações raciais no Ocidente. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é essa raça social? Dá um exemplo muito claro. Na antiguidade clássica, por exemplo, não se falava em raça, nem os gregos ou os latinos, que nós conhecemos melhor, faziam diferenças entre as pessoas pelo físico, certo? Ou seja, para eles as pessoas eram gregas ou latinas, né? Romanos ou bárbaros, certo? Em outros tempos, a palavra raça foi usada, mas com um sentido diferente, de linhagem, certo? A ideia de raça, ou seja, quando essa palavra se junta com essa ideia de raça que nos interessa hoje, tem alguns elementos assim que são muito característicos. O primeiro deles é a ideia de hereditariedade, certo? A ideia de que o sangue transmite características morais e intelectuais, certo? Um segundo elemento é que as sociedades humanas passam a ser caracterizadas e classificadas segundo características que são somáticas, cabelo, cor, formato dos lábios, do nariz, etc. O terceiro elemento que eu acho muito importante para essa ideia de raça que a gente tem hoje é que essas duas noções anteriores, né, aparecem em discursos políticos que designam iguais e inferiores, ou seja, na verdade são justificativas de hierarquias sociais, né? E, finalmente, essa noção de raça, essa ideia de raça, né, na verdade, é um discurso que pretende explicar a história humana, a história social, ou seja, é um discurso de natureza, de história natural, que pretende reduzir, portanto, o mundo cultural ao mundo natural. Essa é a ideia de raça. Como é que ela surge? Não é? Eu acho que tem alguns desenvolvimentos que os historiadores bem recentes, atuais, por exemplo, eu cito o Frederic Schaub, mas também tem a Colette Guillemot. Primeiro, o seguinte: a Inquisição na Península Ibérica, né, faz aparecer essa noção de pureza de sangue. Ela é usada basicamente para distinguir os judeus convertidos ao catolicismo, certo? E trabalhar com a ideia de que eles não eram totalmente convertidos. Ou seja, existia uma impureza de sangue que vinha do judaísmo, do islamismo, certo? Eles eram, portanto, súditos, né, dos reis de Espanha e Portugal, mas, ao mesmo tempo, fica claro nesse tipo de antissemitismo, né, que a ideia de raça pode dispensar marcadores corporais e fenotípicos. Sobre esse ponto, nesse sentido, tem uma confusão muito grande de associar cor à raça, né? A ideia de raça pode prescindir de caracteres físicos. No caso do antissemitismo, isso fica muito claro. Essa ideia de pureza de sangue, certo, que aparece na Península Ibérica, certo, significa o quê? Que a origem, certo, familiar, certo, ou religiosa é suficiente para demarcar alguém como sendo desigual, como sendo inferior, como não sendo confiável, certo? Essa é uma ideia muito forte que vai marcar a ideia de raça no Ocidente, certo?
Com a conquista da América e de outros continentes pelos europeus, a colonização, a escravização de povos conquistados, indígenas ou africanos, tá? Esses outros povos passaram a ser marcados principalmente pelas características somáticas e fenotípicas, tá? Então, se acrescenta a um tipo de ideia de raça um outro marcador. Professor, e o que você traz nos mostra o caráter histórico, né, dessa construção de raça, ou seja, os judeus já foram um grupo de raça, hoje não são mais. As cores não precisavam estar na ideia de raça, hoje cor está associada à raça, principalmente no Brasil, né? Então, essa categoria raça ela é mobilizada, como você tem falando, de várias formas. E uma das formas que ela tem sido muito mobilizada é na luta antirracista. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa categoria, né, para a luta antirracista, porque a gente ouve demais, às vezes, falando, bom, se raça não existe, por que vocês estão usando a ideia de raça para combater o racismo, para a luta antirracista? Você pode falar um pouco da necessidade dessa categoria na luta antirracista para a gente? Aí nós tocamos num paradoxo, né? E é algo realmente muito difícil. Se uma população é racializada, ou seja, se um grupo de indivíduos é transformado em membros de uma raça, e é transformado porque as práticas sociais, as instituições sociais, as estruturas sociais, né, acabam lhe fazendo ver que você não é igual, que você é, digamos, no nosso caso no Brasil, que você é um negro ou que você é um indígena, né? Isso significa que esse grupo acaba sendo formado. É formado pela racialização, pela inferiorização, mas ele se forma enquanto grupo, tá? E ao se formar como um grupo, ele precisa resistir ao racismo, tá? E para resistir ao racismo, ele toma como marcador de si exatamente essa ideia de raça. Pode parecer totalmente contraditório, mas digamos que não existe saída possível. A única saída possível é você dizer que o mundo todo é preconceituoso, é errado, etc., e tentar viver fora da sociedade apenas nas ideias e na filosofia, certo? Isso não existe, a gente vive no mundo real. Então as pessoas se organizam politicamente a partir dessas ideias de raça e resistem com essa ideia de raça ao racismo, certo? Uma leitura que eu acho que é fundamental para compreender isso em toda a sua amplitude é de um autor martiniquense de língua francesa, o Frantz Fanon, que hoje é muito lido e muito citado, mas que ele tem uma maneira de ver o combate ao racismo e a libertação dos negros com relação à raça que é muito atual. Ou seja, você não pode lutar contra a ideia de raça se você não faz um mergulho no seu eu, né, no seu interior, não é? E entende exatamente o que é a racialização, certo? O que é esse... você é psicóloga, né? O que é esse eu colonizado? O que é esse eu racializado, certo? É esse mergulho, certo? Nessa, digamos, indignidade e nesse emparedamento, certo? Que lhe permite realmente descobrir não só o modo onde você foi posto, mas o modo como você pode sair dele. Professor, e aí, nesse sentido, né, há algo, né, esse paradoxo, que os negros, como você colocou, precisam entrar em contato com a ideia de raça. E os brancos, com que ideia de raça eles têm que entrar em contato também? Olha, não existiria negro se não existisse branco, certo? Então, na medida que você racializa o outro, que você classifica o outro como membro de uma raça, subrepticiamente você está se classificando também como um membro de uma raça. E se o branco certo, não entender que ele próprio se racializou e não fizer o mergulho no seu próprio eu, certo, opressor, certo, e dos benefícios que lhe garante a sua condição de branco, ele jamais pode entender a posição do negro. Você só entende realmente a posição do negro na hora que você entende a sua posição de branco, certo?
Quer dizer, o que ser branco lhe permite, né? Quantas vezes ser branco lhe safou da polícia, lhe safou quando você era meninote, fez algo errado, né? Quanto lhe ajudou na aceitação no trabalho, né? Quanto lhe promoveu, né? Ou seja, tem um ganho da branquitude que vem do ganho da racialização, tá? Então, simplesmente dizer eu não sou uma raça é puramente verdade. O negro também não é uma raça, né? Agora, a posição social em que essa construção lhe pôs é de muito privilégio, né? E só assim você, entendendo o que é esse privilégio, certo? É que você pode lutar contra o racismo também. E aí, nesse sentido, a frase "eu sou branco de alma negra" não tem ajudado, né, os brancos na luta antirracista, como diz o Vinícius, né? Eu sou o branco mais preto do Brasil. Acho que tem sido bastante equivocado às vezes, né? O jeito que brancos tentam se aproximar dessa cultura sem perceber, né, que, na verdade, eles têm que pensar ser branco como um lugar de privilégio, né, nesse sentido. Tudo tem uma É. história, não é, Lia? Em certos momentos, isso foi muito avançado, você reconhecer que a cultura brasileira era negra, tá? E que a música brasileira era negra. Hoje, talvez isso não seja suficiente, talvez não, com certeza isso não é suficiente hoje. Professor, eu agradeço muito a tua presença no canal Futura, no programa Entrevista Branquitude, e é sempre bom aprender um pouco mais sobre raça com você. Eu não sei se